Fala rapaziada, eu sou o Beliene e esse é mais um vídeo do canal React Nerd. E hoje a gente vai reagir a mais um vídeo de curiosidades e teorias de Naruto. O vídeo é Por que os Jounin salvaram a Hinata e deixaram o Lee à beira da morte? Cara, complicado, hein? Complicado, hein? O vídeo é do canal Konoha Chronicles. Então, ó, já vou aqui, ó, se inscrever e deixar o like lá. O vídeo original, o link do vídeo original tá aqui embaixo na descrição. Não deixa de correr lá para poder também deixar o seu like e se inscrever no canal. E aí também não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal e curtir que todo dia tá saindo vídeo aqui no canal. Vamos reagir aí para entender o porquê que os Jounins salvaram a Hinata, mas aparentemente largaram o Lee ali às beiras da morte. Neji vs Hinata e também Gaara vs Rock Lee são de longe as melhores lutas das preliminares dos exames Chunin. Ambas Começou incrível, eu falei aqui várias vezes. As duas melhores lutas do exame Chunin nessa fase são Lee e Gaara, top 1, não tem como disputar. Mas Neji e Hinata é uma luta incrível, mano. Incrível. A animação, tudo torna essa luta incrível. terminando com um dos lutadores gravemente feridos. No entanto, há uma diferença gritante entre os dois desfechos. Enquanto 4 ninjas interferem para salvar a Hinata de ser morta pelo Neji, ninguém se mexe quando o Gaara tá prestes a destruir o Rock Lee. A comparação entre esses dois casos revela um contraste na forma como os Jounins agem. Alguns acabam argumentando que a Hinata foi salva por ser mais importante e politicamente ela era herdeira do clã Hyuga, um dos clãs mais poderosos da Vila da Folha, pelo menos na época de Naruto clássico. Se a Hinata morresse ali, isso poderia causar problemas muito grandes, é claro, no sentido político. Mesmo a luta sendo uma fase preliminar e sem grande visibilidade internacional, perder a herdeira do clã Hyuga para o seu próprio primo da família secundária criaria tensões internas e também externas dentro da vila. A família principal poderia retaliar contra o Neji e a sua linhagem, abrindo até risco de uma guerra civil interna no clã Hyuga, o que, mesmo improvável por causa do selo de submissão na família secundária, ainda seria péssimo para a estabilidade da Vila da Folha. Os Jounins e também o Examinador sabiam disso e decidiram intervir antes que fosse tarde demais. Já o Rock Lee não tinha todo esse peso político, ele não pertencia a nenhum clã importante e sequer dominava ninjutsus, mesmo que a sua performance... Verdade, a gente não tem muitas coisas sobre pai ou mãe do Lee, né? Pelo menos eu não lembro. Você sabe de alguma coisa do pai ou da mãe do Lee? Deixa aqui no comentário. Se contra o Gaara fosse impressionante, sua morte não representaria uma crise para a Vila da Folha. Genins morrem o tempo todo. Era menos importante, né? Normal. A morte do Lee seria triste? Sim, mas não causaria instabilidade política ou algum tipo de revolta. Já a da Hinata poderia causar. Mas se você parar pra analisar, todos os personagens que salvaram a Hinata do Neji tinham motivos pessoais pra impedir a morte da Hinata. O Kakashi, por exemplo, matou a Rin no passado, com um Chidori bem no seu peito, algo muito parecido com o que o Neji estava prestes a fazer. Isso traumatizou o Kakashi por anos, e ele sabia que o Neji também Kakashi tinha esse trauma aí, né? Se fosse adiante. Ele não queria que outra garota da mesma idade morresse da mesma forma e diante dos seus olhos. O Gai tinha ainda mais razões pra intervir, já que o Neji era o seu aluno. Ele não poderia permitir que o seu pupilo matasse uma colega inocente, motivado por ódio mal direcionado. Ele via que a Hinata era sim uma vítima do sistema do clã Hyuga, mesmo que não tanto quanto o Neji. Ela também sofreu com o sacrifício do pai e a opressão da família principal. Hinata era o símbolo de tudo que deu errado na vida do Neji, e mesmo que ele não quisesse matá-la no início, o fato dela continuar lutando, motivada pelo Naruto, é claro, deixou ele ficasse mais raiva, né? O controle. A Kurenai, como sensei da Hinata, também teve uma reação natural. Ela foi salvar a sua aluna. Ela também sabia dos abusos emocionais que a Hinata sofria em casa, do favoritismo do seu pai pela Hanabi Hyuga e também da pressão enorme que ela vivia por ser a herdeira de um clã extremamente poderoso, sem ser tão forte quanto o Neji. Ela entendia o peso emocional daquela luta pra Hinata e sabia que ela estava ali superando medos reais, enfrentando o Neji mesmo sabendo que ela perderia. Todos esses Jounin, querendo ou não, a Hinata foi uma das kunoichis, ou até talvez um dos genins que mais se superou nessa fase aí. Porque não teve grandes dificuldades como Sasuke, Sakura e Naruto durante o exame ali na floresta.
Eles passaram muito fácil por causa do Shino, né? Tanto o Kiba quanto a Hinata. E é nesse momento que ela realmente dá um salto aí de melhora. Eles não se moveram apenas por questões políticas, mas também por razões humanas e emocionais muito fortes. E vale lembrar que parar a luta nem era a função deles. Essa era a função do examinador Hayate, que também agiu para encerrar o confronto. O papel dele é mediar, ou seja, encerrar a luta quando há um vencedor claro. Afinal, as regras do exame Chunin são muito flexíveis. Tudo é permitido. O bicho tava morrendo de Mas tanta quando a morte tosse. iminente se torna certa, o examinador precisa e deve encerrar a luta para evitar que um dos Genin seja morto. Por mais que mortes nos exames Chunins não sejam incomuns, deixar alguém morrer numa luta 1 contra 1 com um examinador ali presente é no mínimo uma negligência muito alta. Mesmo que seja parte do processo, entre aspas, desperdiçar um shinobi por não querer interferir quando há um vencedor claro é algo estúpido. E é por isso que o Hayate também interfere. Verdade. Então, talvez a gente possa supor que o Hiruzen tenha pedido pro Hayate prestar atenção na Hinata. Uma atenção mais especial, justamente por ela ser prestigiada na família Hyuga. Mas, se fosse apenas por isso, o Hiruzen também teria pedido o mesmo por Sasuke, o último sobrevivente do clã Uchiha, muito mais poderoso e relevante do que o clã Hyuga. Ou até mesmo pelo Naruto, que é o Jinchuriki da Kyuubi e o filho do quarto Hokage. É provável que o Hayate tivesse ordens semelhantes pra eles, mas, como ambos acabaram vencendo Nenhum suas deles lutas, nenhum vimos deles esse chegou tipo a de esse ponto. intervenção. Em momentos em que o Naruto apanhava pro Kiba, o Hayate pergunta se ele quer desistir. Quando Sasuke sofre na luta contra Yoroi, o Hayate também não interfere. Mas ele sempre aparenta ser bem intencionado, tentando evitar mortes quando vê que alguém já perdeu. E é aí que entra uma nova reflexão. Se a morte da Hinata traria tanto caos político à Vila da Folha, por que o Hiruzen não interviu pessoalmente? Salvar alguém da Folha contra outro ninja da Folha transmitiria fraqueza e o Hokage pareceria protetor demais. Além disso, ao salvar alguém, você automaticamente o faz perder a luta. Então, o gesto do Hiruzen poderia ser mal visto politicamente e também estrategicamente. Outros personagens também... Esperar que o Hokage se metesse ali no meio, tendo tanta gente, tanto funcionário dele ali, não faz muito sentido. Não interferiram. A Suma, por exemplo, ficou de braços cruzados. Mesmo quando depois ele diz pro Choji que vai ajudá-lo se ele tiver em apuros, o Shikamaru vira e fala: mas você nem ajudou a Hinata. Talvez o Asuma confiasse que a Kurenai cuidaria disso sem nenhum problema, justamente por ser a sensei dela. Agora, voltando pra luta do Rock Lee contra o Gaara. Quando Lee ativa o quinto portão e ainda assim não vence ele, o seu corpo já está totalmente destruído. Ele mal consegue se mover, mas ainda assim tenta se arrastar enquanto Gaara prepara o golpe final com o caixão de areia. Era um movimento claro de interrupção. O Lee já havia perdido, mas ninguém o salvou. Ele estava... Cara, o Lee, ele já tava no chão, ele não conseguia se mexer, ele tava, tipo, imóvel já, ele tava, tipo, rastejando como se fosse uma lesma. Ali já tinha acabado. A partir do momento que o Gaara começou a fazer um golpe, eles poderiam ter intervido ali. O Gai poderia ter intervido antes. Eu acho que o Gai talvez não interviu porque sabia que isso ia ferir muito ali. Mas o Hayate poderia ter interferido, pô. O Hayate poderia ter terminado a luta. Indefeso, assim como a Hinata no final da luta contra o Neji, e ambos continuavam tentando lutar, mas estavam à beira da derrota total. E ainda assim, os Jounins assistiam o Gaara explodir os membros do Lee sem interferir. A explicação tá no Gai. Ele queria que o Rock Lee tivesse a chance de provar o seu valor como shinobi mesmo não utilizando ninjutsu. O Gai permitiu o uso dos portões internos pelo Lee justamente por entender que eles só devem ser usados em situações extremas. E tecnicamente, essa luta contra o Gaara não era uma situação de vida ou morte. Pelo menos, não no início. A derrota só significaria a desclassificação e não a morte. Mas o Lee quis ir até o final, e o Gai não impediu porque ele entendia que cortar esse momento seria o mesmo que sufocar o sonho do seu aluno. Quando o Kankuro comenta que o Gaara só tava brincando com a sua presa, o Gai, orgulhoso, responde que essa luta vai demorar porque o Lee não vai desistir. O Gai via a si mesmo no Rock Lee, alguém sem talento, limitado ao taijutsu, mas que queria provar o seu valor. Mesmo sabendo que o Lee podia se machucar gravemente, ele não quis pará-lo. Para ele, impedir o Lee seria desrespeitar o caminho que o próprio Gai também trilhou. Era uma questão de orgulho, né, cara? Lee, após a luta, repreende o Gai por ter ensinado a técnica dos 8 portões a ele por identificação pessoal. Mas o Gai rebate, dizendo que o Kakashi não entende nada sobre o Lee. Quando os médicos dizem ao Lee que talvez ele nunca mais seja... E o Kakashi faz a mesma coisa com o Sasuke depois, cara. É hipocrisia.
um ninja, Naruto tenta correr até ele, mas o Kakashi o impede. Não há mais nada a ser feito. Esse momento pertence ao Guy e também ao Lee. Guy, por sua vez, se desespera quando vê o Lee inconsciente, mas ainda de pé, tentando continuar a luta, chorando, ele admite que errou, que já era o suficiente e que ele deveria ter interrompido a luta antes. Mas Sim. só o faz quando Gaara, prestes a matar o Lee de vez, prepara um novo ataque de areia. Guy, então, entra em ação e desfaz o ataque com um único movimento de braço, mostrando a força de um Jounin de elite. Gaara, até então, era tratado como uma força destrutiva imparável, mas ele foi detido sem esforço. Isso revela o verdadeiro poder do Guy, algo que era raro na série até então. Com Esse certeza, o momento é Guy, essencial para a construção dos personagens. O perto Guy do só Gaara, intervém quando Lee já tá desacordado, provando que ele não desiste, nem mesmo inconsciente. É claro que ele se culpa um pouco por ter pressionado tanto seu aluno, mas tudo isso foi pro bem dele. Por isso, outros Jounins como a Kurenai, o Asuma e o Kakashi não se intrometeram nessa luta. Mas e o Hayate? Por que ele não parou a luta quando o Lee tava se rastejando no chão pois é. incapaz de lutar? Aí tá a ele estivesse questão. esperando uma virada ou algo do tipo, assim como quando o Lee usou os primeiros portões. Entre o uso do primeiro portão e o quinto, o Lee apanha bastante e o Hayate não interrompe a luta. Talvez pensando que ele ainda tivesse algum trunfo guardado, e como o Lee nunca se rendeu, o Hayate decidiu não interferir. Na luta contra o Neji e a Hinata, os Jounin só interferiram no último segundo, quando o Neji já estava prestes a matar a Hinata. A lógica parece ser a mesma, só parar quando a morte for iminente. Mas na luta contra o Gaara, o Hayate não aparece com o Guy. Provavelmente por ser mais lento e talvez não forte o bastante para conter a areia do Gaara. Ele foi derrotado facilmente por Baki e esse nem mesmo se compara ao Guy. A verdade é que provavelmente foi um erro de julgamento do examinador, narrativamente necessário para o impacto emocional da cena. Esse momento tem consequências narrativas profundas. A forma como o Guy salva o Lee serve como um marco pro próprio Gaara começar a entender o valor dos outros e também dos vínculos. Lembrar que o Gaara ficou completamente em choque, porque na lógica da cabeça dele, o Lee não fez por merecer, o Lee perdeu, o Lee foi pior. Então não tinha por que ninguém defender ele, e por isso o Guy aparece, né? Só o Guy, porque era o Guy que conseguiria mostrar ali naquela cena, tipo, a importância de quem estava salvando ele, é o sensei dele, talvez fosse a pessoa que mais pudesse julgar o Lee, né? Dizendo, pô, você perdeu, você não fez o que você deveria fazer, você não conseguiu fazer. E aí isso traz um peso maior ainda pra cena. Com outras pessoas. Já o momento em que os 4 Jounins param o Neji cria um efeito oposto. Ele é apresentado como uma ameaça enorme, um adversário tão perigoso que exige a intervenção de múltiplos ninjas experientes. Isso prepara o terreno para sua luta contra o Naruto, aumentando ainda mais o suspense. Como Naruto vai vencer alguém que precisou ser contido pelo Kakashi, pelo Guy, Kurenai e também pelo Hayate ao mesmo tempo. No mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, essa foi a minha explicação. Os créditos... Rapaziada, é isso. Eu acho que ficou muito claro que a grande questão do Guy ter entrado ali pra parar a luta era uma questão mais emocional, era o peso que precisava mostrar na cena. É óbvio que todo fã do Lee gostaria que essa luta tivesse sido parada antes do primeiro golpe, né? Antes ali de o Lee ter danos muito sérios no braço e na perna. Eu acho que seria muito importante até para depois o andamento do personagem não ser tão ruim, né? Ele teve tantos danos e aí foi se tornando cada vez mais secundário a ponto de chegar no Shippuden e ainda assim ser muito forte, ter se recuperado 100%, acredito eu, pela Tsunade, mas ainda assim, depois disso a gente não vê ele performar tão bem em qualquer outra luta. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que tinha que ter parado a luta antes? Se tinha que deixar até o final mesmo? Comenta aqui embaixo o que vocês acham em relação a essa luta. Comenta aqui embaixo também vídeos, curiosidades, perguntas que vocês gostariam de saber pra gente poder trazer mais vídeos. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Tamo junto e valeu!